Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Hoje eu quero convidar você para meditar comigo na palavra de Deus, mais especificamente em João, capítulo 2. Nesse mês de dezembro nós estamos meditando, aprendendo sobre João 2. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar também um caderno para você fazer as suas anotações, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã. Então que você vá lá buscar agora a sua Bíblia, ainda dá tempo. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu gosto de meditar aqui com vocês é a NBV, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que a compreensão dela é mais facilitada. Então, pega a sua Bíblia, mesmo que você não tenha a NBV aí, pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Vai ser muito importante você estar acompanhando versículo com versículo, para você ir meditando e recebendo as revelações do trono de Deus para o seu coração. Tenha também o seu caderno, porque eu creio que você vai querer anotar o que você vai aprender. Então sejam todas muito bem-vindas. Que bom que você está sensível à voz do Senhor. Hoje então nós vamos meditar em João 2. Bom dia, Meire. A Ianca perguntou onde acha a Bíblia dessa tradução. Na internet, minha irmã, qualquer site você vai encontrar. NBV, tem na Amazon. Hoje em dia tá em toda livraria, você vai encontrar, tá? Mas se você precisar do link, você pode me chamar também no direct que eu te envio um link. Bom dia, Solange, que bom que você tá aqui. Minha irmã, bom dia, Karen. Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos orar? Pedir para que o Senhor venha, estar conosco nessa manhã, que não seja eu aqui falando, mas que seja Ele ministrando uma palavra aos nossos corações, para honra e glória dEle. Bom dia, Roseli, Deus te abençoe. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele, ó Pai. Enche o nosso coração nesse momento da Tua presença, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, nesse ambiente. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ache em nós, Senhor, a partir desse momento, um coração sensível à Sua voz, ó Pai, um coração sedento pela Tua palavra. Que nós não venhamos estar aqui nesse momento somente para preencher o nosso tempo, somente para gastar tempo, ó Pai, mas que nós estejamos aqui verdadeiramente com o coração derramado, Senhor, um coração entregue, Senhor, para viver esse momento contigo, esse tempo de mesa, viver com intencionalidade, ó Pai, viver com propósito, Senhor. Que nós venhamos estar abertas, Senhor, para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fala conosco nessa manhã, ó Pai. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos, Senhor, que Tu dirijas o nosso coração, que o Senhor renove a nossa mente, para que nós possamos experimentar, Senhor, da Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Ministra, Pai, em cada coração, visita agora cada lar, Senhor, e derrama da Tua glória, que nós venhamos sentir, Senhor, verdadeiramente a Tua presença e a Tua direção seja recebida para a honra e glória do Teu nome. Nós consagramos esse momento de tempo de mesa a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos meditar então em João 2. João 2, ele tem dois temas muito importantes, só que são muito diferentes um do outro. Então, hoje a gente vai dividir João 2 em duas partes. Hoje a gente vai fazer a parte 1 e na segunda-feira nós vamos fazer a parte 2. Sábado e domingo eu não vou fazer dessa vez, mas segunda-feira a gente retoma e aí eu faço a parte 2 de João 2. Então, hoje a gente vai meditar sobre o primeiro milagre público de Jesus. O primeiro milagre público de Jesus, que foi uma festa de casamento. Então vamos lá meditar em João 2. Diz assim: no terceiro dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Então Jesus e os discípulos, a mãe de Jesus, foram convidados a um casamento. E eles foram até esse casamento. E nesse casamento vai acontecer o primeiro milagre público de Jesus. E aí, para você entender mais um pouco sobre o contexto, naquela época, as festas de casamento duravam em média 7 dias. 7 dias de festa de casamento. Então veja, um povo que sabia celebrar, um povo que se alegrava, E continuando, olha só o que aconteceu, A festa estava acontecendo e durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Uau!
Aqui tem várias revelações. Pega o seu marca-texto aí e grifa ali durante a festa, ou seja, no meio da festa, né? Acabou o vinho. E acabar o vinho numa festa de casamento, para a cultura da época, era uma grande desonra. Porque imagina, né? Você convidou, né, aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que valoriza, aquelas pessoas que você deseja que estejam celebrando com você. Muitas pessoas vieram de longe, né? Os noivos naquela época, eles eram tratados, né, durante esses 7 dias de festa como pessoas da realeza. Então, levavam para eles os melhores presentes. Os noivos eram tratados com honra. E a parte dos noivos era fornecer o vinho. Só que acabou o vinho durante a festa. E acabar o vinho era uma grande desonra. Então, o casamento daqueles jovens já estaria, né, começando mal visto diante dos seus convidados. Já estaria começando com desonra, com uma quebra de princípios. Olha que forte. E aí o que aconteceu? Durante a festa o vinho acabou. Só que a mãe de Jesus estava na festa. Jesus estava na festa, os discípulos estavam na festa. E olha o que aconteceu. A mãe de Jesus veio a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4, Jesus diz: mulher, que tenho eu com você? Disse ele, ainda não chegou a minha hora. Essa parte aqui é muito forte também. Por quê? Quando Jesus diz assim, ainda não chegou a minha hora, o que ele estava querendo dizer? A única vontade que eu obedeço é a vontade do meu Pai. Quando o meu Pai disser, e se ele disser que é a hora e que é para fazer, é que eu vou fazer. Não importa, né, se tem algum nepotismo, se é minha mãe que está pedindo, se é meu irmão que está pedindo, se é um discípulo próximo que está pedindo. A única vontade que eu obedeço é a vontade do meu Pai. E aí, trazendo essa resposta de Jesus, né, ainda não chegou a minha hora, ele disse um não, né, naquele momento para a mãe dele. Ainda não é chegada a minha hora. Trazendo isso para nossa vida diária, existem pessoas próximas a nós, né? Sejam amigos, seja pai, mãe, parentes, né? Às vezes até o cônjuge, às vezes os filhos, né? Existem pessoas próximas a nós que nos pedem coisas que estão em desalinho, né? Não estão em unidade com a vontade de Deus Pai para nós. E às vezes tem pessoas que pedem coisas para nós que nós sabemos que nós vamos quebrar princípios. Ou se nós não sabemos, nós deveríamos pelo menos buscar qual que é a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente tem vivido uma vida para agradar aos outros, mas não agradar ao nosso Deus. Então nós devemos buscar viver uma vida que agrada ao Senhor e não aos homens. Então se Ele te pedir para fazer, faça. Se Ele não te der clareza que é para fazer, não faça. Então é a voz do Senhor que nós devemos obedecer. E tem uma passagem lá em 1 Reis 2,13, se você quiser anotar, que é quando Batseba, que era mãe de Salomão, faz um pedido para ele, em favor de Adonias. Adonias queria algo, né, e pediu para Batseba ir falar com Salomão, porque ele falou assim, olha, ele ouve você, então vai lá e intercede por mim, faz esse pedido para mim. Só que o pedido que Batseba estava fazendo a favor de Adonias era contra a vontade de Deus. Mas Batseba, né, que era a mãe de Salomão, chega lá, né, com aquele jeito de mãe, né, aquele jeito persuasivo que nós mulheres sabemos muito bem como utilizar. E quando ela chega diante de Salomão, que era o rei, ele se curva diante dela e fala, o que você precisa? O que você precisa, mamãe, né? E aí ela diz, eu preciso de algo, mas eu não negue o meu pedido. Ela já chegou assim, intimidando, já não negue o meu pedido. E aí ele fala, pode me pedir, eu vou fazer o que você me pede. E aí quando ela diz o que ela quer a favor de Adonias, aí ele fala, não, mãe, isso não está em unidade, não está de acordo com o que o Senhor quer que eu faça. E aí ele diz não para a mãe dele. Então não importa quem está pedindo, mas importa se está de acordo com a vontade de Deus, aquele pedido. Então a gente precisa aprender a dizer não na hora certa, porque honrar não significa fazer aquilo que a pessoa quer que você faça.
Honrar significa fazer o que é certo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então você dizer sim para tudo que a sua mãe pede, para tudo que seu pai pede, para tudo que um filho pede, não é honrar. Então, lá em 1 Reis 2,13 tem esse exemplo de quando Salomão diz não para Batseba. Primeiro ele fala, não, minha mamãe, pode chegar, pode falar o que você quer. E ela já chega falando assim, não negue o meu pedido. E aí, só que quando ele ouve, ele fala assim, eu estava disposto a atender seu pedido, mas isso que você está me pedindo vai contra o que Deus me pediu. E você, mamãe, você é uma autoridade sobre mim. Mas existe uma autoridade sobre toda autoridade, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu preciso viver por princípios, exatamente, Beatriz. Então, o que é muito comum, né, haver quebra de princípios? Às vezes, nós como mães, né, temos um filho. E aí esse filho se casa. E nós como mães queremos continuar como prioridade no coração desse filho e vir antes da esposa. Continua querendo que o filho tome partido nosso ao invés da esposa. E isso é uma quebra de princípios. Porque quando o homem se casa, quando a mulher se casa, a família dele, a família dela passa a ser o cônjuge, passa a ser os filhos. E aí o pai, a mãe, a parentela passa a ser parentes. Então, muitas vezes, né, a gente fica, né? Mas é minha mãe que me pediu, é meu pai que me pediu, eu não posso dizer não. Se o que ela tá pedindo, se o que ele tá pedindo vai quebrar princípios na sua vida, a resposta tem que ser não. Isso é muito importante, muito valioso. Existem muitos conflitos hoje familiares por conta de quebras de princípio. A nora não sabe ocupar verdadeiramente seu lugar, né? O marido não sabe ocupar verdadeiramente o seu lugar, a sogra não sabe ocupar verdadeiramente o seu lugar e cumprir os seus princípios. E aí começa, né, os conflitos. Então viva uma vida pautada em princípios. Não tenha medo de desagradar se você estiver aplicando um princípio da palavra de Deus. Então veja, Jesus no versículo 4 ele diz mulher, e é a mãe dele, ele diz mulher, que tenho eu com você, disse ele, ainda não chegou a minha hora. Então ele estava dizendo aqui, a única vontade que eu obedeço é a vontade do meu pai. Quando meu pai disser que é a hora de fazer, eu faço. Se ele me revelar que é para eu fazer, eu faço. Entretanto, no versículo 5, a gente vê que a mãe de Jesus diz assim, todavia a mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele disser a vocês. Entretanto, a mãe de Jesus sabia, né, da bondade de Jesus e disse, né, para os empregados, façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. Porque ela sabia no coração que ele faria alguma coisa. Porque o que ela estava pedindo ali era positivo, era legítimo. Diferente do que Batseba estava pedindo para Salomão. Diferente. Então, a mãe dele não foi contra Jesus. Ela falou assim, menino, quem você pensa que é para estar desobedecendo sua mãe? Vai lá e faz logo. Eu sei que você pode fazer isso. Não. Ela ouviu o que ele tinha dito e ela disse aos empregados, façam tudo o que ele disser para fazer. Se ele não disser nada, não faça nada. Se ele disser alguma coisa, faça o que ele disser para fazer. Porque ela sentia no coração, né? Ela sabia da bondade de Jesus e sabia que ele faria alguma coisa. Por quê? Porque era uma oportunidade que faria bem para as pessoas que estavam ali envolvidas. Era uma oportunidade de, através daquele milagre, todas as pessoas passassem a crer em Jesus, principalmente os discípulos que estavam acompanhando Jesus. E aí no versículo 6 e 7 vai ter um dos segredos desse milagre. Então se você quer viver uma vida de milagres, se você tem alguma área da sua vida aí que precisa de um milagre hoje, presta atenção nesse princípio, que é um dos princípios, um dos segredos para você viver um milagre na sua vida. Versículos 6 e 7 diz assim, havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação. E em cada uma cabiam entre 80 e 100 litros. Então haviam como fosse 6 baldes, né? 6 jarros muito grandes, que cabiam em média 100 litros, né? Entre 80 e 120 litros, vamos colocar ali 100 litros cada talha. Então é muita coisa. Pensa, 100 litros. Então havia ali 6 talhas de pedra.
elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Presta atenção que aqui tem um princípio do segredo dos milagres. Se você quer viver uma vida de milagres, aqui no 6 e 7 tem esse princípio. Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Uau! Faz sentido o que Jesus pediu? Jesus pediu para que enchesse, né, aquelas vasilhas, aqueles recipientes com em média 100 litros de água. Eram 6, então eram 600 litros de água. E naquela época não tinha, né, torneirinha, não tinha mangueirinha. Era trabalho braçal. Exigia muito esforço encher 600 litros de água. Talvez eles teriam que buscar num lugar distante. Exigia, né, uma obediência. E mais, não fazia sentido. Então pensa, você é empregado dessa festa, acabou o vinho. A mãe de Jesus vem e diz: façam tudo o que ele disser para fazer. E aí Jesus diz: encha com 100 litros de água cada um. E agora tira um pouco dessa água e leve para o mestre de cerimônias. Faz sentido isso, gente? Tinha acabado o vinho. Jesus mandou encher com água e levar um pouco para o mestre de cerimônias. Então, um dos segredos do milagre, um dos segredos para você viver os milagres na sua vida: obedeça mesmo sem entender. Aplique os princípios da palavra de Deus na sua vida mesmo sem entender, mesmo sem fazer sentido. Nós somos chamados de crentes e não realizadores, porque é o Senhor quem faz. Tudo é possível àquele que crê. Vai ser feito conforme a medida da sua fé. Então, para eu viver uma vida de milagres, eu preciso obedecer a direção da palavra de Deus, mesmo sem entender, mesmo que não faça sentido o que está sendo dito ali. Mesmo que você olhe para aquilo assim: isso não vai funcionar com a minha família, isso não vai funcionar na minha casa, isso não vai funcionar com o meu marido. Mas faça, seja obediente. Já experimentou ser obediente? Porque muitas vezes a gente quer obedecer de forma parcial. A gente quer obedecer só até onde a nossa vista alcança. Mas uma obediência parcial é uma desobediência integral. Uma obediência parcial é desobediência. Então, para viver uma vida de milagres, obedeça mesmo sem entender. Faça mesmo que não faça sentido. Ame mesmo que a outra pessoa não mereça. Isso é um dos princípios, né, para você viver uma vida de milagres. Então, viver uma vida de milagres, gerar testemunho, dói. Vai requerer posicionamento, vai ser necessário você confiar sem entender, negar sua vontade. E lembrar que a vontade de Deus e não a sua, ela é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena, né, confiar no Senhor. Continuando o texto, então Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Se você tivesse, talvez, nesse casamento, se você fosse um desses empregados, o que será que você diria? Talvez você ficasse resmungando ali no canto: esse cara tá louco, faz sentido nenhum encher 600 litros de água e levar um pouco pro mestre de cerimônia. Acabou o vinho, o que ele tá querendo dar água? Veja o quanto que muitas vezes nós somos o não do milagre que Deus quer fazer na nossa vida. A gente não se coloca nessa posição de crer sem entender. A gente não coloca nessa posição de confiança. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, o mais ele fará. Então entrega a tua talha para o Senhor. Se ele falar enche de água, não faz sentido, você precisa de outra coisa. Mas se ele falar enche de água, enche de água. Se ele falar vai até tal lugar, entrega até tal pessoa, vai lá e faz. Porque a mente dele é superior à sua. Você compreende as coisas de forma natural. Mas Deus, ele é um Deus sobrenatural. Então não espere compreender um milagre, o comando, né, de um milagre de forma natural.
com a sua compreensão. A Bíblia diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Caminhar com Jesus, na maioria das vezes, vai ser contra-intuitivo. Todo mundo vai dizer para você fazer uma coisa, mas você tem que fazer outra. Então vai requerer de você obediência, vai requerer de você moer o seu orgulho, vai requerer de você sentir paz e não ter razão. Que muitas vezes a gente está em busca de razão e não de estar alinhado com a vontade de Deus. E aí, continuando, diz assim, e eles levaram, eles obedeceram. E quando o mestre de cerimônias experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse, o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente, o dono da festa serve primeiro o vinho melhor. E depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Uau! Então lembra que eu comentei no início, as festas de casamento nessa época, elas costumavam durar 7 dias. E no meio do casamento, né, quando o casamento estava acontecendo, o vinho acabou. E isso para a época significava desonra. E geralmente o pessoal servia o melhor vinho no início, que é quando todo mundo estava sóbrio ainda, estava percebendo ali o que era servido, e servia o vinho de menor qualidade no final. E isso é um paralelo muito lindo sobre o seu casamento. Esse mestre de cerimônias, que ele era especialista em casamento, esse mestre de cerimônias, né, que estava sempre em vários casamentos, ele estava dizendo o seguinte, esse casamento está invertido, esse casamento está de ponta cabeça, esse casamento está diferente. Ele disse, o Senhor é diferente. Porque geralmente, como que é um casamento? Geralmente, como que é a maioria dos casamentos? Como que é o padrão de um casamento? A parte boa começa no início. A parte boa é no início. Começa bem, todo mundo tá feliz da vida, o noivo e a noiva tá feliz da vida, desfrutando ali daquela paixão inicial, né? Só que depois de uns anos, como que vai ficando? Esse é o padrão do casamento, tá? Da maioria. Como que vai ficando? Vai ficando xoxo. O vinho vai acabando, vai ficando inferior. O vinho na Bíblia significa alegria, né? Então, o que acontece? O casal, um vai tratando o outro mal, vai se afastando, vai deixando de se importar, vai deixando de surpreender, vai deixando de se cuidar. Então, vai ficando inferior, vão se tratando mal. Então, esse mestre de cerimônia, que era especialista em casamento, que estava em vários casamentos, esse casamento está invertido. Geralmente, o pessoal começa bem e termina mal, mas você guardou o melhor para o final. Uau! E ele estava dizendo, esse casamento está invertido, porque com o passar do tempo está ficando melhor. Com o passar do tempo está ficando melhor. E aí quem aí é casado, e essa analogia pode ser utilizada para as diversas áreas da sua vida, mas eu vou falar aqui sobre casamento porque é o que está sendo dito aqui. Quem aí é casado? Tem bastante mulheres casadas aí? Deixa eu ver se tem. Levanta a mãozinha quem é casado. Oi, Dionísia. Tudo bem, minha irmã? Que bom que você tá aqui. Como nós estamos chiques, né? A Karina, casada. A Gleice. A Damires. Então, nós vamos com a Karen. Então, como ter um casamento invertido, que a cada dia vai ficando melhor? Quem gostaria de saber como ter um casamento invertido, que cada dia vai ficando melhor? Uau! Provérbios 4:18 é uma palavra que eu amo, que diz assim, a vereda, né? O caminho do justo. E quem que é o justo? Todo aquele que crê em Jesus. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, olha o que está sendo ensinado aqui. Como ter um casamento invertido, que a cada dia vai ficando melhor. Anota isso. Olha lá, a Dai está casada há 40 anos, a Meire há 31 anos. Glória a Deus.
Bom dia, Cleomira, Deus te abençoe. Então, como ter um casamento invertido, como a gente está vendo aqui, como o mestre de cerimônias falou, que a cada dia vai ficando melhor. Anota isso. Primeiro passo para ter um casamento invertido. Convide Jesus para o seu casamento. Lembra que lá no início, versículo 2 de João 2, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Lá no versículo 2 está sendo dito isso. Então, você quer ter um casamento invertido? Que o melhor vinho, a melhor alegria fica para o final? Então, convide Jesus para o seu casamento. O que é convidar Jesus para o meu casamento? É colocá-lo como lugar de honra, como prioridade. Convide ele para ser o centro da tua casa, para reinar dentro do seu lar. Segundo princípio, para você ter um casamento invertido, que a cada dia vai ficando melhor. Convide a igreja para o seu casamento. Estava ali a mãe de Jesus, estava ali os discípulos, estava ali Jesus. E o que é convidar a igreja? Fazendo uma referência para o seu dia a dia. É no seu dia a dia, tanto você quanto o seu cônjuge, ter boas referências para a sua vida, para a sua família. Então, às vezes você está casado, mas todas as suas amigas são divorciadas. Todas as suas amigas não vivem uma vida com o Senhor. As suas amigas não são amigas de Jesus. E não se engane, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você ouve muito sobre como é uma vida de divorciado, uma vida de solteira, se você ouve muito, né, do amargor que muitas vezes está nesses corações, você vai ser influenciado também. Se o seu marido, né, tá sempre na roda também de homens sem propósito, sem compromisso com suas famílias, homens que não vivem por princípios, o padrão ele sempre vence, o ambiente ele sempre vence. Então, no seu dia a dia, convide a igreja para o seu casamento, convide pessoas que temam ao Senhor, tenha boas referências, tenha como influência, como referência, pessoas bem-sucedidas nos seus casamentos, pessoas que te inspiram, que seja referência para os seus filhos, que seja referência para o seu marido, que seja referência para você. A Nilda falando, a minha filha quando casou, o primeiro convite foi para Jesus. É muito lindo isso, né? Às vezes tem casamentos que tem lá a mesa, né? E tem um lugar reservado para Jesus. Eu acho isso maravilhoso, né? Simbólico e maravilhoso. Então, para que você tenha um casamento invertido, que a cada dia vai ficando melhor, convide Jesus para o seu casamento. Ah, Ana, mas meu casamento já aconteceu há 20 anos atrás. Convide Jesus hoje para reinar no seu lar. Convide a igreja para o seu casamento, convide as amigas de Jesus para serem suas referências. Ore para que o Senhor apresente homens de Deus, amigos de Jesus para o seu marido. Para de contar historinha, sabe? Ah, mas meu marido só anda com quem não presta. Você está dizendo? Lembra do que a gente aprendeu lá em Provérbios 18:20? Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. O que você escolhe? Ficar declarando o que está acontecendo? Ou declarar o que você quer viver? Qualquer pessoa sem sabedoria, qualquer pessoa tola, boba mesmo, consegue descrever o que está acontecendo. Se eu te chamar assim, ó, descreve pra mim o que tem aqui em volta de mim. Qualquer pessoa pode descrever. Mas só uma pessoa que escolhe ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai descrever o que está acontecendo. Ela vai descrever o que ela quer viver. Ela vai declarar o que ela quer viver, porque ela entende que há poder nas palavras. As palavras podem construir ou destruir o seu futuro. Então, se você quer que seu marido tenha boas referências, não fique falando das referências dele atuais. Profetiza que ele vai fazer parte de um grupo de homens de Deus, de homens tementes ao Senhor. Profetiza que isso vai acontecer e assim será feito. Terceiro princípio, para você ter um casamento que a cada ano, que a cada dia se torna melhor. Um casamento invertido, como o que a gente leu aqui. Convide intercessores pelo seu casamento. Vamos lá para o versículo 3? Olha o que acontece no versículo 3 de João 2. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele e disse, eles não têm mais vinho.
Olha isso. Durante a festa, no meio do casamento, o vinho acabou. Começou bem, mas no meio do casamento o vinho acabou. E a mãe de Jesus percebeu isso. E o que ela fez? Ela começou a comentar com todo mundo na festa. Ixi, olha só, o vinho tá acabando. Meu Deus, coitado deles. Ixi, você viu, fulana? O vinho acabou. Não, ela não fez isso. O que ela fez? Ela foi orar. Ela foi pedir a Jesus. Ela falou... A mãe de Jesus, como intercessora, percebeu o que estava acontecendo, percebeu que tinha algo errado. E ela foi lá e falou, olha, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. Então convide intercessores pelo seu casamento. Tenha amigas de Jesus que você possa caminhar junto, que você possa pedir para que ela interceda por você junto ao Pai. Então convide pessoas para o seu casamento que quando souberem de algum problema não vão sair espalhando para outras pessoas, mas vão orar a respeito do assunto, que vão direto a Jesus, que vão interceder por vocês, que não vão levar o assunto adiante. Talvez no cenário que você está vivendo hoje, talvez você pense assim, não sei quem são essas pessoas, mas peça para o Senhor te apresentar os amigos e as amigas dele. Eu já fiz essa oração e funciona. Hoje eu sou cheia de amigas de Jesus. Então peça ao Senhor que te dê amigas intercessoras, amigas de Jesus, amigas que te fortalecem, que são referência para você, que vão te levar para um novo nível de graça e favor do nosso Deus. Então, o terceiro princípio, para você ter um casamento que melhora a cada dia, convide intercessores pelo seu casamento. A mãe de Jesus, quando ela percebeu que tinha algo errado, ela foi orar. Ela foi pedir ao Senhor, foi pedir direto a Jesus. Quarto ponto para você ter um casamento que melhora a cada dia. Obedeça sem questionar. O que foi que a mãe de Jesus disse aos empregados no versículo 5? Façam tudo o que ele disser a vocês. Então, para que seu casamento seja bem sucedido, melhore a cada dia, faça tudo o que Jesus disser para você fazer. Então, para você ter um casamento que a cada ano ele é melhor, viva uma vida de princípios. Faça tudo o que ele disser para fazer. Como viver uma só carne, né? A gente sabe que quando existe o casamento, os dois se tornam um, né? Eles se tornam uma só carne. Como viver isso? Se eu vim de uma família com uma cultura X, o meu marido veio de outra família com uma cultura Y, e a gente decidiu se unir em uma só carne. Então, como viver, né, isso? Um casamento que só cresce, que só prospera, um casamento que cada dia fica mais feliz. Como viver uma só carne? Como viver em unidade? Se o meu marido pensa assim e eu penso assado, como que faz? Fazendo tudo o que ele me disser para fazer. Então, não importa como eu penso, não importa como o meu marido pensa, mas nós vamos viver o que a palavra diz, o que Jesus disse que é para fazer. Então, nesse lugar nós vamos nos encontrar. Nesse lugar nós vamos conseguir nos tornar uma só carne, porque nós vamos nos encontrar na palavra de Deus. Não importa o que a minha mãe e o meu pai tá pedindo, não importa o que o pai dele e a mãe dele tá pedindo. O que importa é o que Jesus disse para nós fazermos. O que importa é os princípios que regem um casamento pautado na palavra de Deus. Então, se você quer viver um casamento que melhora a cada dia, que melhora a cada ano, se você quer que seja derramado um vinho novo sobre o seu casamento, uma nova alegria, se você crê que você pode desfrutar de uma vida extraordinária, muito melhor do que no início, faça tudo o que ele disser para fazer. Quem aí pode declarar: eu vou fazer tudo o que ele disser? Eu vou fazer tudo o que ele disser. Eu vou viver uma vida de princípios. Ana, como que eu sei quais são os princípios que regem um casamento? Como eu vou saber o que é que Deus quer
em relação ao meu casamento, busque. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, medite na palavra de Deus. Hoje nós temos o Google, nós temos YouTube, nós temos tanta coisa. Então, você está passando por uma dificuldade X no meu casamento? Ana, eu fui traída. Como reagir agora, de acordo com os princípios da palavra de Deus? Pesquise sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, para que você viva um casamento invertido, né? Onde o melhor está no final e não no começo, faça tudo o que ele disser. A palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Convide Jesus para o seu casamento e você vai viver o que está lá em Provérbios 4:18. A vereda, o caminho do justo, de todo aquele que crê em Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então renove a sua mente, não se amolde ao padrão do mundo, que diz que o casamento começa bem, com todo mundo feliz da vida, e depois um vai maltratando o outro até se separar. Essa não é a vontade de Deus para você. Essa não é a vontade de Deus para você. Faça o que Jesus disse que é para você fazer, e assim você vai viver uma vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a vontade dele. Do seu jeito vai dar errado. Do jeito dele vai prosperar. Do jeito dele vai ser uma vida abundante. Do jeito dele vai ser uma vida cheia de alegria. Então faça a sua escolha. E aí, continuando, né, o texto em João 2. Então, quando levaram o vinho, né, para o mestre de cerimônia, quando o mestre de cerimônia, versículo 9, experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor, e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Versículo 11. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, para que serve o milagre? Para que serve o milagre? O milagre não era sobre os noivos. Embora os noivos tenham sido muito beneficiados, porque naquela época, quando o vinho acabava no meio do casamento, era um motivo de desonra muito grande, então o casamento já ia começar com uma quebra de princípios, com desonra. Então, embora os noivos tenham sido muito beneficiados, não era sobre os noivos aquele milagre. Porque lembra que Jesus disse para a mãe dele: mulher, o que eu tenho com você? Ainda não chegou a minha hora, né? Ele estava dizendo aqui: eu só vou fazer se o meu pai me revelar que é para fazer. E com certeza, né, Deus revelou ao coração de Jesus que era para fazer. Por quê? Porque tinha um propósito. E para que serve o milagre? Qual o propósito de um milagre? Nunca é sobre só aquelas pessoas envolvidas, mas sobre o impacto que aquilo vai gerar em tantas outras pessoas. Então nunca é sobre mim, nunca é sobre você, mas é sobre o transbordar. Começa em mim e através de mim. Então, se Deus derramar um vinho novo no seu casamento, nunca vai ser só sobre você e o seu marido, embora seja bênção. Vai ser sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Vai ser sobre gerações saradas, restauradas para a glória de Deus. Então, quando Jesus realizou esse primeiro milagre, não serviu somente aos noivos, mas para todos que estavam ali, e especialmente os discípulos, para que eles crescem. Para que eles crescem e vissem a glória de Deus se manifestando. Então, os milagres de Deus servem com um propósito, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus seja revelada e para que todos venham a crer. Então, peça para o Senhor, fala: Pai, enche a minha casa da tua glória. Enche esse lugar de milagres, de sinais e maravilhas, para que o meu marido venha a crer, para que os meus filhos venham a crer, para que eu possa viver o que eu tenho declarado, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque muitas vezes a gente tem tentado convencer, né, o nosso próximo com as nossas palavras, na força do nosso braço, mas quem convence é o Espírito Santo.
que lindo que a Rafa tá dizendo. Eu tenho experimentado orar junto com meu marido. Deus tem derramado bênçãos nas nossas vidas. Lindo, minha irmã. Isso é um atropelamento no mundo espiritual, né? Vocês estão vivendo uma só carne. A palavra de Deus diz, onde estiverem 2 e 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então você está aplicando o princípio da unidade. Quem cumpre princípios colhe promessas. Que tal, né, nós seguirmos o exemplo da Rafa e orarmos todos os dias com o nosso cônjuge? Vai começar talvez com uma oração tímida. Vocês vão talvez estar constrangido, porque é algo novo. Mas eu creio que grandemente o Senhor vai começar a usar o seu marido como sacerdote do lar. Faz um combinado, um dia um ora, o outro entra em concordância, né? Ainda há tempo, meu irmão. De repente de Deus pode chegar hoje. E eu tenho experimentado isso na minha vida. De repente de Deus pode chegar hoje. Quem sabe hoje é o dia, né, oportuno que o Senhor, o Espírito Santo vai visitar a sua casa, o coração do seu esposo. E ele vai voltar para Jesus. Amém, amém, Ana. Então o milagre ele serve não só sobre nós, não só para nós, mas em tudo que vai acontecer através de nós. Então foi maravilhoso para aqueles noivos viverem aquele milagre. Mas o que aconteceu através daquele milagre foi extraordinário. E até hoje nós estamos sendo impactados por esse milagre. Amém? E aí termina, né, no versículo 12, dizendo assim, depois desse casamento, ele foi com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos passar alguns dias em Cafarnaum. E aí, na segunda-feira, nós vamos meditar nessa segunda parte de João 2. Essa foi a nossa meditação de hoje. Quem aí recebeu uma porção de Deus nessa manhã do Senhor? Quem aí foi abençoado? Quem aí recebeu, né, uma chave poderosa? Recebeu uma direção do Senhor? Amém, amém, minhas irmãs, glória a Deus. Então vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esse tempo de mesa tão precioso, como é bom estar aqui com vocês. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esse tempo de mesa na Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, e exaltamos Seu nome, ó Pai, por nos atrair até aqui, por nos amar, Senhor, por nos conduzir, Senhor, pelo caminho da sabedoria, liberando sobre nós, Senhor, palavras de entendimento, renovando a nossa mente, ó Pai, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos, Senhor, ter clareza e possamos decidir, Senhor, por fazer tudo aquilo que o Senhor nos revelar e nos disser para fazer. Pai, nos ajuda a vencer, Senhor, a nós mesmos, nos ajuda, Pai, a desenvolver o domínio próprio, nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso orgulho, nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa necessidade de ter razão, mas que nós venhamos descansar na Tua presença, que nós venhamos buscar a Tua direção, Senhor, e confiar nela. A Tua palavra nos diz, Senhor, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Senhor, nós confiamos, Senhor, que quando nós colocamos diante de Ti todas as nossas dificuldades, as nossas preocupações, o Senhor vem e o Senhor trabalha por aqueles que em Ti confiam. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter um coração obediente, um coração sensível à Tua voz, Senhor, um coração que não se recusa, Senhor, a seguir os Teus princípios, um coração que não se amolda ao padrão deste mundo, ó Pai, mas que deseja, Senhor, Te seguir, que deseja, Senhor, Te agradar. Tira, Senhor, dos nossos corações toda a necessidade de aprovação, ó Pai. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós tropeçamos porque nós nos preocupamos mais com o que fulano ou ciclano ia pensar do que o que a Tua palavra estava nos revelando, do que a Tua vontade estava nos revelando. Quantas vezes, Senhor, nós entristecemos o Teu coração porque nós tomamos decisões na força do nosso próprio entendimento. Nós tomamos decisões em favor de pessoas que não tinham, Senhor, compromisso contigo. Pai, nos dê discernimento espiritual, Pai, para que nós venhamos tomar boas decisões, para que nós venhamos viver uma vida de princípios, uma vida que Te agrada, Pai, uma vida que honra e glorifica o Teu nome, que o nosso foco possa estar sempre em Jesus, que nós não venhamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, que nós não venhamos ficar olhando para trás, para o que passou,
mas que nós venhamos viver assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que nosso alvo seja sempre Jesus, que a nossa esperança seja sempre Jesus, que a nossa confiança esteja sempre em Jesus, que a nossa alegria esteja sempre em Jesus, que os nossos olhos estejam sempre em Jesus. A tua palavra nos garante que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Pai, enche o nosso coração, Senhor, da tua vontade, do teu amor, do teu querer, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolher a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sempre fazer o que o Senhor disser que é para que seja feito. Que nós venhamos vencer, Senhor, todos os dias os impulsos da nossa carne. E que nós venhamos nos apresentar diante de Ti todos os dias com o coração quebrantado, um coração contrito, porque a Tua palavra diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, daqueles que têm um coração sensível à Tua voz, daqueles que confiam em Ti, Pai. Esteja pertinho de nós, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a ter um coração entregue na Tua presença, um coração puro, um coração disponível, ó Pai, para fazer o que o Senhor nos mandar fazer. Um coração humilde, manso, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos tornarmos mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres, Senhor, que edificam a nossa casa. E nós sabemos que sozinhas, Senhor, nós nada podemos fazer. Mas se a Tua mão poderosa estiver a nos guiar, Senhor, estiver a nos sustentar, nós faremos grandes coisas, Senhor, em Teu nome. Nós seremos uma coluna, Senhor, forte no nosso lar. Nós seremos, Senhor, agente de transformação dentro do nosso lar. Através de nós, Senhor, que a salvação chegue dentro da nossa casa, que através de nós a salvação alcance, Senhor, o coração do nosso cônjuge, o coração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, que nós venhamos nos tornar cada dia mais mulheres sábias, Senhor, que deixem um legado de bênçãos para a nossa geração. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Dá-nos uma visão, Senhor, extraordinária do nosso futuro. Não nos deixe, Senhor, nos apegarmos ao desânimo, ao pessimismo. Não nos deixe, Senhor, declarar o que nós estamos vendo, mas nos fortaleça, ó Pai. Coloca vigias nos nossos lábios para que nós venhamos com sabedoria declarar o que nós queremos viver. Que nós possamos viver em unidade, Senhor, com os Teus milagres, com o Teu desejo de nos abençoar. Quantas vezes, sem sabedoria, nós fomos o nosso próprio não. Nós falamos, isso não faz sentido. Oh, Pai, quebranta o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a enxergar como Tu enxergas o nosso próximo. Enche o nosso coração de amor, de paz, de esperança, de um futuro, Pai. Não nos deixa, Senhor, fraquejar. Não nos deixa, Senhor, desistir, parar no meio do caminho. Renova-nos, Senhor. Renova as nossas forças, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar, Senhor, da Tua bondade nesse dia. Que os céus estejam abertos sobre nós. Que através dessa palavra que foi liberada, Senhor, que corações aqui se sintam queimar pelo desejo, Senhor, de fazer o que o Senhor diz para fazer. Ó, Senhor, restaura a família, Senhor, que aqui estão. Restaura esses lares, Senhor. Restaura, Senhor, os relacionamentos de pais e filhos e pais, ó Pai. Nós estamos muito próximos, Senhor, do Natal, que é um tempo tão maravilhoso para estar em família. Que haja harmonia nessas famílias, que haja paz, que haja amor, que haja restituição de tudo aquilo que foi perdido, Pai. Que a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, a Tua provisão, as Tuas mais ricas e abundantes bênçãos estejam sobre nós. Visita, Senhor, cada lar, cada coração, Senhor, e libera, Senhor, aquilo que eles estão precisando nesse momento, aquilo que cada filha Tua está precisando nesse momento, Pai. Conceda, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua mão poderosa e amorosa nos conduzindo, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Nós Te louvamos, Senhor, por tamanha bondade. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, por ter nos escolhido para estar aqui nessa manhã. O Senhor nos escolheu porque nos ama e desejava falar conosco. Por isso nós somos gratas, ó Pai. Porque mesmo nós sendo tão pequenas, tão insignificantes, o Senhor se preocupa conosco. Obrigada, Pai, por ser um Pai bondoso, amoroso, que nos ama, que nos cuida, que nos dá um propósito, que nos purifica de todo pecado.
que remove toda a nossa culpa, Pai, e que nos dá, Senhor, esperança de um futuro. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Obrigada por esse tempo de mesa. Obrigada pelas amigas de Jesus que aqui estão. Que a tua graça, a tua proteção e a tua provisão esteja sobre nós nesse dia. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, minhas irmãs. Que você vive um dia extraordinário, de céus abertos, cheio da presença de Deus. Que essa palavra não pare em nós, mas que você guarde ela no seu coração, coloque em prática. Nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu oro para que essa palavra queime no seu coração e que você consiga vencer você mesma, que você consiga desenvolver domínio próprio e andar, de acordo com a vontade do Senhor, que você consiga fazer tudo aquilo que Ele disser para fazer. Amém? Deus te abençoe, que seu dia seja lindo para a honra e glória do Senhor e até segunda. Um beijo, fica na presença do Senhor.